Vamos trocar uma ideia sincera, eu e você. Nós dois já sabemos que o mundo não está fácil e que parece cada vez mais difícil atrair uma boa relação, começar algo duradouro. E convenhamos, essa ideia faz sentido. Está cada vez mais difícil. Mas, em um mundo onde existem tantas pessoas frustradas em seus relacionamentos, ou com tanta dificuldade de encontrar um porquê, ainda existem aqueles que conseguem atrair boas pessoas, começar bons relacionamentos e construir vínculos sólidos, bons e duradouros. Eu te explico. A diferença entre quem teve o resultado desejado, ou seja, construiu uma boa relação, e quem não construiu, é o nível de amadurecimento dos dois grupos. A maior parte dos resultados que possuímos são uma consequência natural do nosso próprio processo de amadurecimento. E não, esse amadurecimento ele não vem com a vida. Ele vem com o conhecimento adquirido, com as habilidades conquistadas e com a capacidade de aplicar tudo isso à vida real, no contexto certo. Portanto, a diferença entre quem chegou lá e quem não chegou é simples: o nível de amadurecimento interior. E bem, é aqui que começa o primeiro problema. Aqueles que não amadureceram o suficiente acham que já amadureceram a ponto de conquistar os objetivos que possuem, entre eles, o de ter uma boa relação, uma relação duradoura. Eles acreditam que as coisas não estão acontecendo por má sorte, destino, acaso ou até mesmo maldição. E assim, sem perceber, eles tiram de si a responsabilidade, como se a culpa fosse literalmente de tudo aquilo que não tem relação direta com elas mesmas. No fundo, a verdade mesmo, é que os imaturos acham que já são maduros. Mas no fundo, eles não são. Eles acham que já fizeram o que deveriam fazer para alcançar aquilo que tanto desejam, mas não fizeram. Eles acreditam que sabem todo o necessário para terem o que desejam, mas eles não sabem. E eu quero ser sincero com você. Eu não estou aqui para falar com crianças birrentas que sentem raiva quando ouvem o que não desejam, porque ainda não são o que precisam ser e não querem aderir a essa ideia de se transformar. Eu quero falar com pessoas reais, que compreendem sua própria imaturidade e desejam realmente crescer, evoluir, mudar, alcançar o resultado, você me entende? Sair daquele velho ciclo de frustrações e realmente viver uma vida que muitos desejam, mas poucos alcançam. Isso até me lembra a história da Joana. Uma moça que tinha 30 anos e vinha de um grande processo de querer melhorar a própria vida. Ela se formou, encontrou um trabalho que gostava, fazia um dinheiro legal, mas existia algo que Joana queria e ela não tinha: a sua própria família. As coisas simplesmente não aconteciam para ela. Os caras que apareciam eram sempre do mesmo jeito, esquisitos, estranhos. E quando um melhorzinho se apresentava, ela não se identificava. E a relação não ia para frente. Conversando com ela em consultório, ela me contou que as coisas, no fundo, nunca davam certo. E o mesmo padrão sempre se repetiu. Ela se interessava por quem a fazia sofrer e rejeitava todos aqueles que a desejavam. Se partirmos da ideia de que ela tenta dar certo no amor desde os seus 20 anos, já há 10 anos são fracassos atrás de fracassos.
10 anos de sucessivos fracassos. Ok. Eu sei, você sabe. Na vida da Joana houveram outras prioridades. Formar-se, encontrar um bom emprego, construir algo bom para si e viver uma vida legal, repleta de boas experiências. E tudo isso, embora verdadeiro, também serviu de desculpa. Não é o momento. O foco é outro. Pois é, não deu certo, mas tudo bem, né? Eu preciso me dedicar aos estudos. E realmente, está tudo bem. Mas a verdade é que a Joana já não aguentava mais. E foi nesse momento que eu fiz uma pergunta para ela, que definiu muito do nosso trabalho. E agora, Joana, qual é a sua próxima desculpa? A gente riu juntos. E então eu fiz uma outra pergunta. Joana, quanto tempo você ainda tem antes de reduzir a sua esperança de ter uma família a 0? Você sabe, e eu também, sem hipocrisia nenhuma. A cada ano que passa, a probabilidade de ser mãe para uma mulher diminui. E, consequentemente, a probabilidade de um homem escolher uma mulher que não pode ser mãe é menor do que a probabilidade dele escolher uma que pode ser. Sim, calma. É claro que existem exceções. E elas existem. Mas em números gerais, se já é difícil encontrar alguém com a possibilidade de ter filhos, imagina ficar sem essa possibilidade. Joana entendeu isso. Assim como logo depois, também entendeu que o problema, o verdadeiro problema, estava nela. Joana, embora fosse uma mulher muito boa, nunca havia estudado sobre relacionamentos. Não entendia uma série de princípios que os envolvia. Percebeu que lidava com uma porção de coisas de um modo extremamente imaturo e não possuía uma série de habilidades essenciais para atrair a pessoa certa, iniciar uma boa relação e construir o vínculo que ela sempre quis. Bem, humildemente eu falo, a sorte da Joana foi me encontrar. Porque depois de 10 anos estudando sobre comportamento humano e entendendo como as relações realmente funcionam, era simples ensinar para ela tudo que ela precisava saber. E que muitos outros clientes e alunos também aprenderam. E foi assim que, após viver um grande processo terapêutico comigo e que a permitiu amadurecer verdadeiramente, que tudo mudou. Talvez você já saiba o final dessa história, mas eu te conto. Joana encontrou um bom parceiro, casou e tem filhos. E é exatamente por isso que eu posso afirmar. O problema da Joana era achar que ela sabia o que, na verdade, ela não sabia. Até que eu ensinei. E bem, somos 2 adultos aqui, eu e você. E exatamente por isso, eu preciso deixar claro que a única pessoa responsável pelo seu fracasso amoroso é você. Eu tenho 100% de certeza disso. Sabe por quê? Porque a única coisa que existiu em todos os seus relacionamentos que deram errado foi a sua presença. E é exatamente esse processo que Joana aprendeu comigo, que eu também quero te ensinar. E eu vou te ensinar, de graça, ao longo de uma semana. Mas você precisará esquecer essa ideia de ter fórmulas mágicas ou os 2 ou 3 passos para encontrar alguém legal em 30 dias e me deixar trabalhar. Você precisa abrir mão de um monte de coisas que você acredita. E você vai precisar confiar em mim. E esse será o nosso acordo. Eu entregarei o caminho das pedras para você. E você assistirá tudo e aplicará tudo na sua vida. E não, eu não vou te fazer nenhum pitch de vendas ou te oferecer um produto ou um desconto no final. É claro que se você quiser estudar comigo ou aprofundar todo o conhecimento que eu tenho, você terá essa oportunidade. Terá a oportunidade de aprender sobre o que você quiser, que envolve a psicologia humana e os comportamentos do indivíduo.
Se quiser, poderá até mesmo aprender a fazer dinheiro na internet e mudar de profissão me tendo como professor. Mas não, no final, eu não vou te vender nada. Assim como eu não vou desperdiçar o tempo das aulas para ficar falando sobre todos os produtos que eu criei nos últimos anos. Ou sobre as 4 empresas das quais eu sou o dono. Ou sobre como conseguir, sem uma marcação grande no Instagram, uma marca forte que fatura milhões de reais todos os anos. Em 3 nichos diferentes. Inclusive tendo uma formação para terapeutas que de fato funciona e oferece uma carreira sólida para quem deseja começar. Veja, nem eu nem você precisamos desse glamour todo. O nosso foco aqui será ensinar o passo a passo para você atrair a pessoa certa e começar uma boa relação com ela. E eu preciso novamente te falar, porque somos adultos. E a essa altura, depois de gastar um bom tempo aqui, eu sei que você merece ser feliz no amor. Agora me ouve. Não existem fórmulas mágicas. Na verdade, o que existe é exatamente a mesma coisa que faz todas as outras áreas da vida darem certo. O trabalho duro. E quando falamos sobre o amor, esse trabalho ele não é externo. Ele não tem a ver com passar horas e horas produzindo para receber um salário, por exemplo. Na verdade, aqui, o trabalho duro começa em você, dentro de você. E será sempre assim. Ao longo dos anos, eu atendi mais de 15 mil pessoas que buscavam resolver os seus problemas. Na maioria das vezes, problemas do coração, problemas amorosos. E entre todas essas pessoas que tinham problemas com a vida amorosa, eu notei um padrão que estava presente em 100% das pessoas frustradas no amor. Depois de tudo que eu já te falei, talvez você já saiba o que todas as pessoas que deram errado no amor tinham em comum. Pois é, elas eram imaturas. E não, eu não quero dizer que elas eram infantilizadas, mas imaturas. Imaturidade significa estar em um estágio onde colher o fruto ainda não é uma possibilidade. Você entende? Falta maturar, literalmente como um fruto, com uma única diferença. Maturar, quando pensamos em desenvolvimento humano, não está quase nada ligado ao tempo. Por isso, não adianta você esperar a dor ser levada embora ou as coisas acontecerem no tempo certo. Isso não existe. Maturar, para um ser humano, significa aprender um famoso jargão. Cuidar do seu próprio jardim é a melhor maneira de fazer as borboletas pousarem nele. Isso envolve, em alguns momentos, compreender como o passado influenciou o presente. Em outros, tem relação com curar os nossos traumas e dores que ainda não cicatrizaram. E também entender de que maneira podemos nos comunicar melhor. Aprender sobre o amor, sobre as relações humanas, entender o sentido do casamento, o que faz um relacionamento dar certo, notar literalmente como a vida funciona. Lembra? De um jeito real, olhando para a realidade nua e crua. Maturar, sem dúvida alguma, está ligado com aprender. E é justamente essa percepção que adquirimos da vida que nos oferece as referências certas para identificar uma boa pessoa. E bem, agora a gente já está mais íntimo, né? Olha onde você já chegou. A gente já está quase acabando esse vídeo. Você chegou até essa parte, enquanto um monte de gente já saiu daqui. Porque é assim que a natureza humana funciona. As pessoas, quando são confrontadas, desistem. Elas param. Você persistiu. E é justamente porque você persistiu que eu quero te contar um negócio. Talvez você já saiba disso. Mas nós costumamos nos conectar com pessoas que são semelhantes a nós. Se você é um analfabeto na arte de amar, como espera se relacionar com um pós-doutor?
Não tem jeito. A linguagem que vocês falam é muito diferente. E a probabilidade de você se conectar com alguém nesse nível, sem ter o conhecimento necessário para isso, bem, é improvável. E mesmo que isso chegue a acontecer, que você, analfabeto, se relacione com um pós-doutor, essa relação é insustentável. Isso me lembra o caso da Gabriela. Ela encontrou um pós-doutor na arte de amar. E sabe o que aconteceu? Bem, talvez você até se identifique com essa história. No fundo, tudo parecia incrível, maravilhoso, sensacional. Mas de tão bom, a Gabriela começou a ficar insegura, desconfiada. Ela passou a imaginar que havia algo errado e que em algum momento as coisas não dariam certo. De tão desconfiada, passou a se sentir ansiosa e a tentar ter controle sobre tudo o que o Vitor estava fazendo. Bem, nenhum dos dois aguentou. A Gabriela, ela não era uma pessoa ruim, mas o Vitor era diferente. Ele já havia passado por tanta coisa e buscado seu próprio amadurecimento que simplesmente, olhando todas aquelas disfunções e inseguranças da Gabriela, ele não estava disposto a esperar. Eles terminaram. E então agora, sou eu que te pergunto. Será mesmo que o Vitor, que passou anos e anos em busca de se tornar uma pessoa melhor, deveria ter esperado a Gabriela, que nesse mesmo tempo não havia feito absolutamente nada para mudar? Convenhamos, ela perdeu a relação por imaturidade. Ou seja, não havia trilhado um caminho necessário para colher o fruto. E foi nesse ponto que ela me procurou. Bem, depois do trabalho, eu nem preciso te dizer que ela já está namorando, né? Mas essa nem é a questão. A questão é, quantas outras chances serão perdidas por centenas de milhares de pessoas pelo mesmo motivo? A imaturidade. Talvez muitas, mas não na sua vida. Desde que você faça o que precisa ser feito para que esse problema não se repita. Durante 4 dias, na semana entre 23 e 30 de setembro, eu vou te oferecer 4 aulas totalmente gratuitas. É literalmente um treinamento para que você amadureça e esteja muito mais próxima da relação que você deseja. Nessas 4 aulas, eu vou te ensinar muito do que eu sei e te oferecer uma variedade de conhecimentos que farão você poupar anos de frustrações. Sem dúvidas, esse caminho do amadurecimento te permitirá entender uma porção de coisas que aproximarão você de uma boa pessoa. E mais do que isso, te permitirão identificá-la, se relacionar com ela e, quem sabe, constituir a família que você tanto deseja. E é esse o segredo que você precisa guardar para você e alimentar no seu coração. Quanto mais alfabetizada você estiver na arte de amar, mais fácil fica identificar alguém que tem tanta disposição e capacidade quanto você. Semelhantes se atraem, se unem, formam famílias, são felizes. E eu repito, eu não vou te vender nada no final. É claro que essas aulas têm um tempo muito curto para que eu te ensine tantas coisas que eu aprendi ao longo de tantos anos de profissão. E caso você deseje, como eu já te falei, você poderá sim comprar os nossos treinamentos, fazer as nossas mentorias. E também será legal. Mas se no final você não comprar nada, eu posso te garantir que a tua vida vai estar muito diferente. Porque eu e você, agora, temos um acordo. A minha função é te auxiliar. E a sua função é estudar. Estamos combinados? Se você ainda não se inscreveu nessa nossa jornada, nesse nosso caminho, lembra de se inscrever no final do vídeo. Estamos combinados? Não esquece. Eu te vejo lá. Até breve.